Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou mostrar que a situação do PSB em Pernambuco não é nada boa. Vou trazer aqui detalhes, vou trazer também um pouco do histórico para quem não sabe o que está acontecendo por lá. Mas antes disso tudo, eu quero agradecer porque nós alcançamos ontem à noite a marca de 70 mil inscritos aqui no canal. E isso só foi possível graças a cada um de vocês que estão aqui, né, que deixam like, dislike, comentam, compartilham. Então eu agradeço e peço, quem puder continuar nos ajudando a aumentar o engajamento para que o nosso trabalho chegue mais longe, tudo isso é muito, mas muito importante aqui mesmo. Pessoal, dando uma resumida para quem não está muito por dentro do cenário em Pernambuco, vamos voltar nas eleições de 2018. Lá o PT tinha a pré-candidata ao governo do estado, que era Marília Reis, enquanto o PSB tinha o Paulo Câmara tentando a reeleição, mas num acordo com o PT para prejudicar o pré-candidato à presidência Ciro Gomes. O PSB tirou o Márcio Lacerda, que era candidato ao governo em Minas Gerais, facilitando a eleição de Romeu Zema, que se apresentava como nem PT nem PSDB. E lá em Pernambuco, o PT tirou a candidatura de Marília Reis, que era a favorita para vencer aquelas eleições, facilitando a reeleição de Paulo Câmara. O resultado é que nós tivemos então Zema eleito em Minas e lá em Pernambuco, Paulo Câmara, que nesse momento é muito, mas muito mal avaliado pela população do estado. Em 2020, nas eleições municipais, o PSB e o PDT fizeram uma aliança muito exitosa que venceu várias capitais no Brasil, inclusive em Recife, capital de Pernambuco. Lá, João Campos derrotou Marília Reis no segundo turno e, na ocasião, há muitos relatos de que a Marília Reis não teve o apoio que ela gostaria dentro do seu próprio partido, que deu a ela o espaço para concorrer, mas que internamente muitos trabalharam pela candidatura de João Campos. E vale lembrar que o PT, que muita gente acha que é uma força que ninguém consegue derrotar, o PT em 2020, né, quer dizer, há pouco tempo, não venceu nenhuma capital no Brasil, isso com o Lula já gravando vídeos, pedindo voto aqui, pedindo voto ali, com toda a máquina petista trabalhando a favor de seus candidatos. Zero capital, né? Então a gente vai agora para as eleições em 2022 lá em Pernambuco com um cenário um pouco diferente. O PT e PSB começaram a negociar essa aliança nacional e a gente sabe que para o PSB o que vale mesmo é Pernambuco. E aí, mais uma vez, para tentar manter o poder do estado nas mãos do partido e principalmente da família Campos, o PSB fez uma pressão com o PT e tudo mais, e no final das contas, o PT, para agradar o PSB por lá, deixou Marília Reis de fora. Ela não teria espaço nem para concorrer ao governo, mesmo liderando as pesquisas, e nem espaço para concorrer ao Senado, também liderando as pesquisas, caso ela quisesse ou tivesse espaço para isso. Só lembrando que no PT existia uma rixa muito grande entre o senador Humberto Costa e a própria Marília Reis. Até que a Marília fez um movimento que muitos duvidavam que um dia aconteceria, que era sair do PT, e ela acabou saindo e foi para o Solidariedade. E agora tem um problema, né, para a família Campos e para o PSB, porque com a Marília Reis fora do PT, não tem mais espaço para que haja essa negociação e aí não tem muito o que fazer em relação a ela. E hoje ela lidera disparado nas pesquisas aí para o governo e o candidato do PSB, Danilo Cabral, está em quinto. Atrás, obviamente, da própria Marília, da Raquel Lira, de Miguel Coelho e Anderson Ferreira. E assim, é bem atrás. A gente vai falar depois se tem chance dele virar esse jogo. E com essa força da Marília e a fraqueza do PSB nesse cenário, você acaba criando em torno dela uma expectativa de poder e começa a atrair a atenção de muitos políticos e partidos para tentar colar nela em busca já de um espaço no eventual governo, caso ela seja eleita. E é o que está acontecendo. Eu vou deixar o link de uma matéria extensa da Folha que vai dizer, por exemplo, do rompimento de partidos aliados do PSB em Pernambuco, né, que estremeceu o palanque oficial do ex-presidente Lula no estado. O partido é um dos principais aliados do petista no plano nacional. E vai destacar que na segunda, dia 16, o PSD deixou a base aliada do PSB e oficializou o apoio à pré-candidatura de Marília Reis ao governo de Pernambuco. PP e Avante deverão seguir o mesmo caminho nas próximas semanas. O próprio Solidariedade estava no palanque do PSB antes da chegada da ex-petista. Então, se a gente for olhar aqui, PSD, PP,
Avante e o próprio Solidariedade, tudo isso aqui já causa um abalo nessa chapa, porque todos estes estavam até então com o PSB, que definiu pelo nome de Danilo Cabral. Então a chapa de Marília Reis deve ficar com o PSD, indicando o deputado federal André de Paula como pré-candidato ao Senado, e o mais cotado para a vice dela é o deputado federal Sebastião Oliveira, que é do Avante. Não tem nada definido, mas essas são as conversas que existem nesse momento e estão mais avançadas. E aqui vai destacar que, para aderir ao grupo, vejam bem, o PP requisitou a Marília espaços em secretarias em um eventual governo dela, além da presidência da Assembleia Legislativa de Pernambuco e uma vaga do Senado nas eleições de 2026. A pré-candidata também é apoiada por PROS e Agir 36. Então vejam como que as negociações acontecem. Aqui a matéria vai destacar aqueles que ainda resistem e estão com o PSB. E vai destacar aqui, por exemplo, partidos como PCdoB, PV, MDB, PDT e Republicanos. Eu, sinceramente, acompanho a militância que apoia o Ciro Gomes e muitos ficam por entender o que o PDT ainda está fazendo nessa chapa, do Danilo Cabral, já que o PSB, no plano nacional, está junto com o Lula e já foi dito para o PDT que o partido não terá a vaga de vice do Danilo e nem também a vaga ao Senado, algo que era cogitado há algum tempo, em que o deputado federal Volney Queiroz se apresentava como pré-candidato ao Senado, mas já foi dito que não terá. E muita gente aponta que a única coisa que mantém o PDT nessa chapa são os cargos que o partido tem, tanto na prefeitura, porque inclusive a vice de João Campos é Isabela de Roldão, que é do PDT, mas não só a vice, porque a vice, mesmo tendo rompimento, ela continuaria nessa função, mas espaços em secretarias tanto da prefeitura quanto do governo do estado. E o rompimento com o partido exigiria abrir mão desses cargos, E muita gente fala, vale a pena, porque aqui está apostando numa chapa que vai ter dificuldades de vencer e, no plano nacional, não vai abrir espaço para Ciro Gomes. E aqui vai dizer que o PSD, por exemplo, como rompeu com o PSB, entregou os cargos tanto no governo de Pernambuco, assim como na prefeitura de Recife. Vai trazer também a matéria que a Marília Reis, com esses apoios, ela fica ainda mais forte, porque ela passa a ter mais tempo de televisão, também propaganda eleitoral no rádio, e também um maior número de deputados, prefeitos e vereadores no seu entorno trabalhando pelo seu nome. O PSB, obviamente, não vai aceitar perder o Estado assim, sem resistir e sem partir para uma ofensiva. E essa ofensiva passa por atacar o pré-candidato ao Senado, André de Paula, que no Congresso votou muitas pautas favoráveis ao governo Bolsonaro. Então, o Danilo Cabral deve explorar essa aproximação do André com o Bolsonaro. Mas o PSB também será questionado por vários motivos. Dentre eles, o fato do Paulo Câmara fazer um governo muito mal avaliado pela população. Então vai ter aquela questão, vocês querem continuar com esse grupo? E a população tem reprovado a sua gestão. E tem outro ponto, Danilo Cabral, que agora se apresenta como lulista, de primeira mão, ele votou a favor do impeachment da Dilma. E isso será explorado por Marília Reis, que estava no PT e sempre foi muito próxima ao ex-presidente Lula, e mesmo saindo do PT e indo para o Solidariedade, ela continua vinculando a sua imagem à do ex-presidente. Mas é claro que o PSB pode reverter isso tudo e fazer o Danilo Cabral crescer nas pesquisas? Pode. Tem a máquina da prefeitura, também do governo do estado na mão, tem uma estrutura gigantesca, tem o Lula que vai estar no palanque do Danilo Cabral, e ele já disse que vai subir só nesse palanque, isso se ele não mudar de ideia. Mas o problema para o PSB é que quem lidera as pesquisas, como eu disse, é alguém que está vinculando a sua imagem à de Lula. Então isso meio que dificulta a estratégia do Danilo Cabral de ser o candidato do Lula. Pode ser oficialmente, mas informalmente a Marília Reis também passa essa imagem para o eleitor. De todo jeito, eu acredito que nós teremos fortes emoções lá no estado de Pernambuco, mas tudo indica que nestas eleições o PSB vai ter maiores dificuldades para manter o poder nas mãos do partido e também da família Campos. Porque aqui o desafio não é só vencer Marília Reis, é
passar o Anderson Ferreira, passar o Miguel Coelho, passar a Raquel Lira. Raquel Lira que está em segundo nas pesquisas, né? E ela tem atraído a simpatia de muitas pessoas e, né, por exemplo, podemos ter um segundo turno entre a Marília Reis e a Raquel Lira. Então vamos aguardar, porque tem muita coisa para acontecer por lá. Eu vou ficar atento e qualquer novidade eu trago para vocês. Então, se você puder, compartilhe esse vídeo, não só com quem é de Pernambuco, mas com quem, não sendo de lá, esteja interessado em saber o que está acontecendo nesse estado super importante. Então é isso, pessoal. Eu agradeço e até o próximo vídeo no canal Politizando, este canal que luta por um Brasil melhor.